Meus amigos, vamos voltar, porque essa porcaria da internet, né? De vez em quando dá pico, para, é uma porcaria. Bom, eu nem sei, eu estava falando... Você falou da Miriam Leitão. Esquece, vai ver que essa porra que deu esse problema aí. Você falar mal da mulher... Não tem tempo para o pessoal reatar. Bom, vamos voltar de novo. Nada disso precisaria estar acontecendo. Tudo isso é cenário provocado pela dívida pública, chamada dívida pública, que nunca passou por uma auditoria, que tem funcionado como uma engrenagem que está retirando recursos que deveriam garantir essa vida digna para as pessoas e transferindo tudo para o setor financeiro privado. O lucro dos bancos no Brasil é o maior do planeta. Em 2015 foi um ano em que nós tivemos queda em toda a economia real. A indústria, nós tivemos desindustrialização, queda no comércio, desemprego, arroxo salarial. O PIB do país encolheu quase 4%. Porém, o lucro dos bancos aumentou mais de 20% em 2014. Um escândalo. Tinha sido mais de 80 bilhões de reais em um ano. Em 2015 foi 97 bilhões. E teria sido muito maior porque os bancos fizeram uma reserva para fazer face a créditos duvidosos. Eles fizeram uma reserva de 183 bilhões de reais. Se eles não tivessem feito essa reserva, o lucro deles teria sido de 300% superior em 2014. Nossa Senhora. Meus amigos, não existe mágica. É evidente que está havendo uma transferência brutal de recursos para o sistema financeiro, sacrificando todas as políticas sociais, como a saúde, a educação, e eles não estão contentes com isso, querem mais. Olha aí aquela PEC 241 que eu falei. Olha aquele negócio que eu falei das empresas estatais não dependentes, que é um esquema gravíssimo e infame, porque justamente quando aceleramos aí as privatizações das empresas úteis, estratégicas, lucrativas, estão sendo criadas empresas estatais para emitir papéis financeiros, vendendo esses papéis financeiros com desconto brutal e juros estratosféricos. É o esquema que quebrou a Grécia, que está entrando no Brasil, cara. Eu escrevi uma coisa chamada O Perigo dessas Estatais Não Dependentes. Acho que eu vou até... Vocês me desculpem, está faltando pouco. Eu vou ler isso aqui para vocês terem uma ideia de porcaria isso, cara. Não é fácil, não. O negócio da Grécia? Do esquema dependente, né? Estatais não dependentes, isso é um perigo. Isso é o seguinte. Enquanto empresas como Eletrobras, Casa da Moeda e joias como a CEMIG, a SEDAI, entre outras centenas de empresas estatais, são privatizadas, novas empresas estatais não dependentes estão sendo criadas para operar esquemas financeiros fraudulentos. A exemplo do PBH, Ativos Sociedade Anônima Belo Horizonte, a CPS SEC, Sociedade Anônima de São Paulo. Tais empresas servem de fachada para que o ente federado faça uma operação de crédito disfarçada, ilegal e extremamente onerosa, obtendo recursos no mercado financeiro graças à venda de derivativos financeiros, com garantia pública, disfarçados de debêntures sênior oferecidos ao mercado com esforços restritos de tal forma que somente privilegiados que têm acesso a esse negócio, sem o registro na Comissão de Valores Imobiliários e remuneração exorbitante, meus amigos. A elevada remuneração oferecida pela empresa está sendo paga com recursos arrecadados dos contribuintes e que sequer chegarão ao orçamento público, pois ainda na rede bancária estão sendo desviados para uma conta vinculada à empresa estatal criada para operar o esquema. E desta,
sequestrados em favor dos privilegiados que adquiriram aqueles tais derivativos financeiros. No caso do Belo Horizonte, onde a Câmara Municipal realiza uma CPI sobre essa PBH, ativos, Sociedade Anônima, foi constatado que a garantia pública concedida a essa empresa foi superior a 440% do valor recebido. O município recebeu 200 milhões e se comprometeu com garantia no valor de 880 milhões, acrescido de atualizações monetárias do IPCA, e ainda paga remuneração adicional mensal sobre esse montante. Em pouco mais de 3 meses, em pouco mais de 3 anos de funcionamento, essa perversa engenharia financeira possibilitou inicialmente a realização de uma operação de crédito disfarçada que ingressou 200 milhões no cofre do município, porém já provocou uma perda efetiva ao município de Belo Horizonte de cerca de 70 milhões, meus amigos. O sequestro de cerca de 50% desse recurso em favor, sabe do quê? Daquele banco BTG Pactual. Esse endividamento não autorizado, mascarado por esses derivativos financeiros. O dano do Estado é imenso, com impactos atuais e futuros, conforme alertado, inclusive, por órgãos de controle, como o Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas da União, que tem se manifestado contrário a esse tipo de negócio. Ainda assim, ele se alastra. E aquela porcaria do ministro Henrique Meirelles, ele estava buscando implementá-lo também em âmbito federal. Essa engenharia financeira, entre aspas, fere toda a legislação de finanças públicas do país, portanto, é ilegal. Porém, projetos em andamento no Congresso Nacional visam dar segurança jurídica a esses crimes. Tem vários aqui que eu podia citar. Esse tipo de securitização é semelhante ao que provocou a crise de 2007 nos Estados Unidos e também na Europa a partir de 2010. Porém, o modelo que está sendo implantado no Brasil é ainda mais grave, pulverizado pelos entes federados de todas as esferas. Ainda há tempo de reverter esse esquema no Brasil, mas para isso a sociedade precisa conhecer e divulgar esse novo mecanismo perverso do qual eu estou dando uma palhinha. Entendeu? Uma palhinha. Mas já que eu falei da Grécia, vamos falar. Que lição a gente pode tomar dessa experiência da Grécia? Dessa experiência da auditoria pública da dívida da Grécia. É um país massacrado, foi um país massacrado, com ruas inteiras de estabelecimentos fechados, pessoas se suicidando, meus amigos, em praça pública, porque o fundo quebrou e eles não tinham mais aposentadoria, não tinha mais pensão, não tinha como ver jovens desempregados com família, com filhos, crianças, sem ter como sustentar suas famílias. Pense nisso, imagine você ser aposentado e estar nessa situação, um jovem desempregado com família. E o nosso trabalho de auditoria, né, o trabalho que foi feito, provou que o crescimento brutal do endividamento grego decorreu desses mecanismos financeiros, parecido com esse que está entrando aqui no Brasil. Com essas empresas estatais não dependentes. Uma experiência intensa, grave, que nós temos que olhar e realmente aprender para não deixar esse processo aprofundar aqui no Brasil. E para isso vai depender de todo mundo. Vai depender das pessoas enxergar a gravidade que está por trás desse sistema da dívida, que tem sido um nó que amarra o Brasil, tem sido a engrenagem que sangra os nossos recursos, em que impede a vida digna do nosso país. Por isso a gente briga por uma auditoria da dívida, que é a ferramenta que vai jogar luz sobre esse processo e revelar tudo isso, meus amigos. Entendeu? Essa é a questão. Eu fico exaltado, cara. Eu já vim falando isso há 50 anos, cara. 50 anos falando essa porcaria. E eu tenho que ficar me repetindo. Eu já escrevi um monte de coisa, só nesse período de 2016 para cá, já escrevi um monte de coisa. Olha, capaz, um monte de gente está entrando agora, está se tornando meu amigo agora, não conhece nada sobre o assunto. Eu tenho que ficar me repetindo de novo. Isso é bom. Deve ser bom.
Você olha para cá, pô. Ah, porque caiu, eu não sei. Caiu, quem... o pessoal, pronto, não vê que caiu. Acha que eu terminei falando da Maria Leitão? Pô, tem coisa mais importante para falar, cara. Tomara que veja depois, pô. Tomara que veja. Teve esse Não fica finalzinho vendo. da Grécia que foi interessante, assim, de você explicar. Né? Fica vendo, sabe o quê? Não, vê se alguém tem alguma pergunta para fazer, para a internet não cair de novo. Porra. Nossa Senhora. Olha lá. Tem alguém que tem alguma pergunta? Se não tem, vamos se preparar para que amanhã eu vou falar sobre o sistema da dívida no Brasil e no mundo. Na quarta eu passo o filme da dívida pública brasileira e na quinta a gente comenta. Né? Mas espera um pouquinho que pode ter alguém digitando. Porque às vezes quando a gente sai, chega uma pergunta. Chega um comentário. O João está agradecendo, obrigado. Alguma pessoa às vezes chega, como acaba, está acabando, o cara quer fazer uma pergunta. Parece que está sendo feito para a gente não falar mesmo. Vai cair a internet do cara aí, pô. Não, acho que não. Não, um pouco de conspiração vale a pena. Pensando que assim a gente pensa que é importante. Nada, a gente conhece quem sou eu. Nada? Eu vou ter muito trabalho para fazer agora. Agora, quando vocês acabam aí, vocês vão comer e tal, eu tenho agora que ficar fazendo esse vídeo todo para entrar lá no Vimeo, né? No site. No site. Para ficar no site guardado. Tá bom? Bom, até amanhã de novo, 7h30. Tá bom?